É difícil Agora ficar apareceu aqui, estamos no... Apare... Apareceu, né? Isso. A gente agora 15h59, vamos só esperar das 16 para a gente começar oficialmente. Pelo que aparece aqui para a gente tem 10 participantes, mas as pessoas vão entrando na medida que a gente vai começando, né? Isso. Vou dar uma olhada aqui. Que eu tenho que ficar. Beleza. Começando, né? Isso. Vou dar uma olhada aqui. Belezinho que apareceu aí. Muito bem, 16 horas. Vamos lá começar. Que bacana a gente estar aqui pontualmente às 6 como combinado. A ideia é a gente já começar a nossa conversa. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês nesse formato aqui no webinar, também online no Facebook, o que é muito legal, que dá para outras pessoas que estiverem na timeline ali poderem ver também a gente conversando e se conectar com a gente. E, Paula, é um prazer estar aqui contigo, obrigado por ter aceito o convite. Você já, com certeza, deve ter percebido o quanto que essa temática ela me chama, ela me fascina, e o quanto que eu gosto de... É bacana a gente poder exercer aquilo que a gente entende como vocação, e estando perto de pessoas que também acreditam e que nos ajudam a fortalecer ainda mais esse nosso trabalho, né? Como a gente divulgou, a ideia dessa conversa que a gente fala da Jovem Jornada, é um olhar para a vocação, porque como a gente vê a importância dos jovens estarem atentos a essa essência que habita dentro deles, né? Então a minha expectativa é que a gente bata um papo orgânico, fluido, a gente organizou um roteiro, mas a gente vai também com a participação de vocês para a gente ir interagindo da melhor maneira, tá legal? Ótimo, Paula, obrigado. Dá uma palavrinha para a gente começar também. Eu agradeço. É uma coisa também, a gente conversa muito sobre isso, né? Que nós trabalhamos juntos, sobre a vocação, que é sempre o quanto é importante. Como psicóloga, eu sempre luto isso para todo mundo que está dentro, está ali na minha volta, na escola, trabalhando, que é o de olhar para si mesmo, né? Então, acho que isso a gente foca no jovem, mas eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa perceber a sua vocação para continuar aí na sua caminhada. E muitas vezes até revendo, né? Revendo, porque a gente passa por fases e etapas, como estamos passando por uma bem atípica. Então, quanto é fundamental olhar para entender as coisas que estão acontecendo. Legal, Paula. Queria agradecer, eu me sinto super em casa com vocês, eu gosto bastante, sou admiradora do trabalho da Universo, já vivi, né, na pele, como lá na escola, como funcionária, é incrível. Então, é um prazer, é uma honra estar aqui com você. Legal, Paula, obrigado mais uma vez. Para contextualizar, a UNO já está há 16 anos no mercado, a gente desenvolve um trabalho com a metodologia da educação lúdica, com foco em contribuir no desenvolvimento das pessoas, né? E a Paula é psicóloga, pedagoga, coordenadora geral do Colégio Presidente Kennedy em Santos, e que com certeza vai nos ajudar a enriquecer ainda mais essa conversa, né? E eu estava até lembrando, Paula, que eu acho que há um ano atrás, mais ou menos, eu ia até perguntar para o Zé, esqueci, a gente fez um encontro, né, lá no sítio, onde a gente pôde falar de algumas coisas legais, né? Que dia que foi, você lembra? 16 de março, se eu não me engano. 16? Ah, foi em março, foi em março. É que eu vi uma foto hoje, e aí eu não sei, eu associei, imaginei que tivesse sido um ano, mas então já tem um pouquinho mais. E para a gente startar a conversa, eu queria trazer para vocês o trecho de uma música
E como a gente trabalha com a educação lúdica, a música é uma das linguagens que nos ajuda a acessar os aprendizados, as reflexões, né? A música, além de entreter, ela também nos ensina bastante. E tem uma música da Zélia Duncan que eu queria trazer, na verdade é só um trecho dela que eu queria contribuir aqui na nossa conversa para dar o start desse papo. Vamos ouvir junto. Ser quem se é, aceitar o que não deu pra ser, receita pra não sofrer, não ser perfeito, mas ser você, ser quem se é, aceitar o que não deu pra ser, receita pra não sofrer, não ser perfeito, mas ser você, não ser perfeito, mas ser você, não ser perfeito, mas ser você. Essa música da Zélia Duncan, a letra ela é maior, esse é só o refrão, que ela fala isso de ser quem se é, né? E acho que é um caminho muito bacana da gente buscar essa essência. Tenho até discutido isso bastante com os alunos nas nossas aulas de empreendedorismo, a importância da gente olhar para o nosso ser para a gente avançar e seguir nesse caminho da escolha da profissão, né? Da escolha das atividades para continuar na vida. E aí, Paulo, eu queria já startar contigo esse bate-papo também, te perguntando da importância do autoconhecimento. Como que você vê isso? O autoconhecimento é o ponto primordial para a gente entender a nossa vocação, né? Enquanto a gente não olha para dentro e se percebe, a gente não consegue caminhar para nada, né? De perceber, e essa música assim me encanta muito e me emociona muito, porque eu acho que fala do que é a psicologia na vida da gente, né? É você entender que você nunca vai ser perfeito e você não é como você idealiza, você é o que você é. A gente vai ter que potencializar as nossas forças e superar as nossas dificuldades. Então, o quanto é fundamental a gente se conhecer e se olhar mesmo, no sentido de que, eu gosto de que tipo de música, eu gosto de ir à praia ou não. Quando a gente começou lá a conversa, eu disse que eu adoro dias de outono, que tem sol, mas não tem um calor intenso. Então, desde esse gosto super externo, vamos dizer, que a gente tem contato com o outro, até coisas internas, de eu ter facilidade para falar com as pessoas, mas não ter facilidade, às vezes, para usar uma ferramenta digital, ou entre outras coisas. Então, esse olhar para dentro aí é fundamental. Tem uma frase de Jung que eu gosto muito, que é mais ou menos assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então é isso mesmo que ele vai falando, e eu acho que é esse caminho. E é muito legal, porque quando a gente investiga, né, profundamente isso, a gente consegue encontrar essa singularidade, e que ela é dessa essência que a gente tem, né? A gente tem a nossa estrutura física, que é o nosso corpo físico, e a nossa essência, que habita nesse corpo, né? E por conta de muitas coisas que a gente vê no externo, a gente pode também tender a querer assumir alguns padrões que não são necessariamente os padrões da minha essência, né, Paula? E isso é muito interessante, porque na medida em que eu menos me conheço, mais eu vou tendo que falar e agir e pensar como outras pessoas. Então, buscar a própria forma de pensar e agir, né, é muito interessante também, né? Quando a gente vai se desenvolvendo, né, e tá ali no ensino médio, né, até na pré para o médio, assim, uns anos da faculdade,
o andar em grupo é fundamental, você se identifica e você se fortalece no grupo. Então, essas influências, né, se a gente for pensar um pouco da nossa caminhada, esses dias eu assisti Dirty Dance, que eu lembrei muito da minha adolescência e o quanto é importante, né, a gente ter esse contato com outras pessoas que às vezes te mostram uma música que você não gosta, mas que a gente perceba o que realmente você gosta e não só fale para agradar o outro. Né? A gente vive uma cultura da minha geração já, de adolescente há mais de 20 anos, que era um culto muito forte ao individualismo, à liberdade de expressão. Ainda existe, mas a gente vê que é muito para as massas, né? Eu quero me mostrar para o outro, mas efetivamente eu não estou me olhando. Então, o quanto a gente precisa do outro, né? A singularidade é fundamental porque somos únicos. Isso é fizer. Exato. E quanto a gente precisa dessas individualidades para fazer um trabalho colaborativo e coletivo em qualquer lugar. Eu acho que é nesse sentido. Sim. A minha imagem... E você tocou num ponto interessante, inclusive quando a gente propõe... Voltou? Tá ouvindo? E você tocou num ponto interessante, eu queria pegar esse raciocínio. A importância da singularidade, de olhar para si, quando a gente constrói trabalho de desenvolvimento humano nas organizações, a gente sempre propõe esse olhar do eu para o outro e para o nós, né? Então, a gente consegue trazer isso para o dia a dia, imaginando que, poxa, eu quero fazer ambientes melhores, eu quero colaborar, eu quero contribuir no ambiente que eu estou inserido. Ótimo. Só que é importante também eu cuidar dessa individualidade, né? Estar atento a essa singularidade e perceber essa essência para aí, a partir disso, começar a contribuir, né? Não adianta nada a gente querer arrumar o mundo lá fora se a gente não arruma o quarto, né? Por exemplo, né? Então começa da gente, né? Sempre começa da gente. Na verdade, a única coisa que a gente consegue mudar efetivamente como a gente deseja somos nós mesmos. Porque quando a gente vai para uma organização, para um trabalho, para um grupo, para uma escola, um grupo de estudo, quando a gente vai lá, a nossa singularidade vai contribuir, mas a gente não vai ter todos nossas ideias, nossos pontos considerados como a gente imaginou. Então, a singularidade é fundamental para a gente defender, para a gente ajudar e dar a contribuição, porque a colaboração, que é uma coisa que eu acredito muito, exige diálogo. E outro dia, numa live, na verdade, ela escreveu, a Selma Brito, que é uma educadora lá do Nordeste, ela disse uma coisa, que diálogo, existe diálogo, precisa existir humildade, porque a gente precisa ouvir o outro, uma escutativa, não ouvir, você vai se justificar, você não vai ouvir o outro e dar sua contribuição. E aí a gente vai construir uma nova coisa, como nós dois fizemos. Você partiu de um... E aí eu vim e falei a minha experiência, e a partir disso nós criamos uma outra coisa, nem o que eu imaginei, nem o que você imaginou a princípio, mas uma rica, porque nós dois tivemos a humildade de trocarmos e ampliar. Então, na vida, isso é ponto primordial, né? Precisa aprender a dialogar, que a gente não sabe. E você falou uma coisa interessante da escuta, né? Esses dias eu vi uma postagem que era assim: ensine seus filhos a ler e questionar. Né? Legal, mas é importante também a gente ensiná-los a ler, interpretar o que está escrito, checar se essa interpretação está correta e depois a gente questiona. Né? E essa coisa de já ir para falar é muito isso quando você está numa conversa que você está esperando a pessoa respirar para você falar. Então, se nem ouviu ainda direito o que a pessoa queria dizer, nem compreendeu aquilo, né, para poder processar e aí contribuir com a tua parte, né? A escuta é muito importante mesmo.
O Lu, eu vou dar uma olhada aqui, Paula, esse trabalho é tão inovador com os jovens no Kennedy. Contem para a gente qual a visão da coordenação. E aí, Paula, como é que você vê esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Que, para contextualizar, é um olhar para esses aspectos subjetivos com o pessoal do ensino médio, né? Com o propósito da gente colocar a luz nesses temas que têm a ver com relacionamento interpessoal, autoconhecimento, emocionalidades, etc. É, há algum tempo já eu tenho esse olhar para a vocação, talvez por eu ter tido a liberdade de escolha, e eu vi como essa liberdade de escolha influenciou demais na minha realização profissional, né? Do que eu defino para mim o que é realização profissional. Então, esse olhar para a vocação é uma coisa que eu tinha, e aí um tempo eu fiz orientação vocacional lá na escola, e aí o ano passado, na figura do Adriano, apresentou um projeto de empreendedorismo pessoal, né, que na verdade é isso, nem lembro, era empreendedorismo só o nome, né, que eu já... E aí a gente foi vendo, tendo essa vivência com os alunos do terceiro ano, mas não era obrigatório. E a carga do ensino médio, do terceiro ano, né, exige muitas coisas, e a gente viu que eles todos adoraram, mas essa frequência variou em alguns momentos de prova e tal. E aí a Vera, que é a coordenadora do médio, teve essa ideia de a gente colocar isso na grade para ser parte do currículo deles, que é uma coisa que eu acho que é bem bacana, né? Mas eles terem essa experiência de mesmo se olharem. Porque o que eu percebo no mercado de trabalho, que as pessoas não olham para dentro, que elas vão, qual é o melhor mercado? Eu era melhor em exatas, o que o mercado está falando financeiramente? Eu tenho um tio que eu acho que é bom isso e vou. Mas isso é o menos importante, é o que pode dar mais errado. Então, quanto é importante a gente se olhar e quanto a gente fez um alinhamento esse ano para isso. Então, eles têm aulas semanais com o Adriano, pensando em tudo isso, né? E quanto eu acho que todos nós aqui, não talvez todas as pessoas, mas tirando os jovens, todos que já são adultos, nós tivemos que aprender isso na faculdade e muitas vezes no mercado de trabalho, né? De observar esse cenário, de fazer escuta seletiva, de aprender a dialogar, de trabalhar colaborando. E quanto eu acredito que eles são beneficiados, e realmente é um trabalho inovador. E que eu fico... A gente teve pouquíssimas aulas presenciais. Pois é, foram 8 ou 9, se não me engano. E aí eu fico feliz de quanto eles estavam se envolvendo, quanto eles estavam entendendo esse movimento e aproveitando, que eu acho que é o melhor de tudo. Legal, Paulo. Quero aproveitar que a gente está com 26 participantes, quero dar um oi para todo mundo. É interessante porque estamos só aparecendo eu e a Paula, né? Mas e não estamos vendo você. Nesse número de pessoas que entendem a importância dessa temática, né? Por isso que a gente viu a importância disso para seguir, né? A Del colocou uma pergunta aqui. O que vocês pensam sobre os jovens nessa pandemia em relação à mudança das suas escolhas profissionais? Interessante. Quer começar, Paula? Posso começar. Eu vi aí, tem uns alunos nossos aí na minha lista. Fico feliz. Que legal. Estão aí assistindo com a gente. E vamos lá. Eu acho que tudo vai mudar e, na verdade, eu quero muito que mude. Né? É um desejo. Passou por tudo isso, a gente está passando e vai continuar a passar. E o quanto é fundamental haver uma transformação. Eu acho que todo mundo vai mudar,
em níveis diferentes, porque depende de uma série de fatores, né? A família, como que está esse contexto familiar, né? Uhum. Emprego, de moradia, como que estão essas coisas. Mas eu acredito que vai mudar todo o cenário de serviços, de negócios, de tudo, porque as empresas foram percebendo que não precisam de reuniões ao vivo, às vezes, que levavam dias e tal. Então, eu acho que vão surgir novas oportunidades de trabalho, mas vão sumir outras. Então, o observar a vocação vai se tornar ainda mais fundamental depois que tudo isso passar, porque não vai existir mais aquele mercado de trabalho, né? Então, o que, que a gente vai fazer com isso? Eu vi uma outra pergunta aí da Tatiana, Muitas mudanças. mas eu não consigo ver as perguntas, né? Qualquer coisa você lê aí. Mas eu acho que é isso, a gente tem que mudar, Isso, a gente vai se ajudando nisso. mudar, mudar essa cabeça. E complementando, exato. Eu vi um vídeo do Karnal que eu achei muito interessante, ele falando sobre esse período de pandemia, né, com relação às aulas, e ele falou que talvez não seja o momento dos alunos focarem tanto na grade que eles estão acostumados, mas já olhar para esses olhares subjetivos e para essas coisas relacionadas ao relacionamento com a família, o olhar para as emoções que vêm diante de toda essa insegurança, né? Então é uma oportunidade, eu vejo até complementando a tua resposta, da gente, dos jovens verem esse momento como um momento de fortalecimento interno mesmo, né? E um outro ponto, que até fazendo um gancho com a live que a gente teve na semana passada com o Leandro e o Luiz, ele falou que na Alemanha a autonomia que as pessoas têm para se autodesenvolverem é muito grande, né? Então essa também é uma oportunidade, aí os alunos que também estão nos ouvindo, né, e os pais que também nos ouvem, de exercitar essa autonomia, essa busca pelo crescimento e pelo conhecimento de uma forma autônoma, né? Sem a necessidade de ter ali alguém. É claro que é bacana a gente ter algumas referências, é importante, mas esse momento ajuda a exercitar e desenvolver ainda mais essa autonomia, né? Que lá na Alemanha é muito comum isso, achei bem interessante também. A Tatiana colocou aqui. Eu vi uma do Lu Quer falar? também. Fala da Tatiana, pode Isso. falar. A Tati é a Tati lá do Kennedy, a Tati Bittencourt, Tatiana? Ou é outra Tatiana? E ela é educadora física, pedagoga e trabalha na rede pública de Ah, Santos. legal. Ela põe, gostaria de saber qual a alternativa para os alunos de escola pública que não conseguem fazer um teste vocacional. Qual a alternativa? A, a, Interessante, Tatiana. a Unisantos, né, dentro do curso de psicologia, que até eu participei dessa elaboração aí um pouquinho antes de ir para o Kennedy, na semana de psicologia, que é em agosto, faz um processo que só tem a inscrição, é só ficar atento ao site da Unisantos e você faz eles chamam de orientação vocacional. Então, são encontros em que vai buscar mesmo autoconhecimento, então ele é só eles se inscreverem. E além disso, na própria Unisantos tem projetos de pesquisa, mas geralmente é nono ou ensino médio. Mas tem sim, e é sempre ensino médio, orientação vocacional. Legal. Tem uma pergunta do Luizinho também, Luiz Matos. Pergunta, qual a orientação para os jovens, principalmente na questão do diálogo, esse tão pouco visto hoje, principalmente nas redes sociais? Luizinho, eu até coloquei no nosso radar, na nossa conversa, essa coisa da rede social, né? O quanto que ela tem uma capacidade de puxar a atenção que poderia ser destinada para o diálogo e para outras coisas, né? Então, essa gestão, essa autonomia da gestão que o jovem precisa desenvolver está atrelado a isso também, né? Exercitar essa disciplina de pensar, opa, estou muito na rede social, acho que agora eu preciso destinar o meu tempo agora para ver outras coisas que vão
não tomar tanto o meu tempo sem agregar alguma coisa mais significativa de aprendizado. Né, Paula? Como você vê isso também? São relações superficiais, né? Não no sentido de superficial, é de a gente contar com o outro. Participação especial da Clarinha. A Clarinha chegou aqui trazendo torradinha. Desculpa, Paula, continua. O diálogo, né? A gente não dialoga, a gente não ouve, então isso é muito difícil. E aí eu vou entrar com a pergunta do Lu, que ele pergunta se dentro da escola, no ensino médio, se a gente tem mais resoluções cognitivas ou emocionais. Emocionais, sempre. Porque essas, às vezes, mesmo envolvendo o cognitivo, né, é a forma de como exigir, falar para o professor que eu não entendi, como falar para o meu colega dentro do trabalho, são sempre as relações, porque a gente não está exercitando isso, sabe? De se ouvir e de falar, e daqui a pouco eu vou ler uma outra provocação boa aqui e vou complementar. Mas a rede social, ela aproxima e ela afasta. Ela aproxima quem está longe, né? Mas você não tem aquela conversa. E ontem foi meu aniversário, mas foi muito bom assim poder falar com algumas pessoas, sabe? Pessoas que faziam chamadas de vídeo e conversar e vê-las e falar fez muita diferença. Então, acho que quando a gente fica na rede social só postando e não tendo um tipo de conversa de um a um, a gente vai perdendo o diálogo e vai se afastando dessa realidade aí de aprendizado. Uhum. E achei muito interessante também comportamento, isso interfere bastante, né, na percepção dos filhos. Outro dia eu vi uma frase, os filhos talvez não sigam os nossos conselhos, mas com certeza verão nossos exemplos, né? Então isso também é muito forte, né? O Vitor Lima colocou aqui uma provocação. Eu acredito que nas gerações passadas havia uma restrição maior da escolha de profissão. Geralmente o jovem seguia a carreira que o pai tinha ou que o pai indicava. Hoje parece que há mais liberdade de escolha, mais mercado. Como se achar diante de tantas opções de escolha? Olhem que há, que tem pergunta. Tá, isso, legal essa diferenciação que o Vitor faz, né, das gerações antigas, né, que escolhiam a profissão dos pais e tudo, e hoje o leque é muito maior, né? Um mercado, assim, existem profissões que ainda não existem, que vão existir, né, no futuro, né? Imagina que hoje existem YouTubers ganhando muito dinheiro, né, e usando isso como ferramenta para disseminar conhecimento e também entretenimento. Então, o mundo vai mudando o tempo todo, e isso me lembra também o cenário VUCA, que a gente vem trabalhando bastante, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? A gente vive isso, volatilidade, tudo muda muito rápido, né? A incerteza, né? Em inglês, uncertain, onde a gente não sabe como é que vai ser amanhã, e hoje a gente está vivendo isso. Né? A complexidade, que é o humano, o quanto que ele é complexo, e a ambiguidade. Eu estou falando resumidamente aqui para a gente ganhar o nosso tempo. Mas essas mudanças são muito grandes, né? E eu vejo que a internet oferece um leque muito grande de informação e a gente precisa filtrar para poder encontrar realmente esse olhar para o que a gente realmente gostaria e poderia entregar para o mundo, né, Paula? Eu acho que vamos voltar lá para o autoconhecimento, que quanto mais a gente se conhece e vai pensando coisas que você não quer, vai ajudando, mesmo tendo uma diversidade de coisas, ser diverso. E a gente tem que lembrar que eu me lembrei uma coisa que vai linkar bem com a perfeição. Nesse mundo VUCA, a gente trabalha muito com MVP, né? Com coisas que não estão prontas. Então, por exemplo, Google.
agenda Google, são coisas que eles vão construindo à medida que a gente usa. Isso, para mim, para minha geração, é muito difícil, às vezes. Incrível, é. Porque você fala, não, eu quero fazer tal coisa e eu quero que tenha tal resultado, mas não tem, nunca teve. Tem uma série de variáveis. Então, o quanto a gente precisa entender que é isso, é construindo e reconstruindo. A vida vai ser sempre assim. E que, de novo, repetitivamente, eu acho que vale falar com todo respeito e toda a ética às minhas colegas psicólogas. Mas a psicologia é vida, ela é uma ciência de vida, ela é uma ciência de livro. Então, às vezes, a gente acha, muitas vezes, talvez quando é recém-formado, que vai estar lá, fulano, não. E o que a gente aprende na faculdade é que o melhor instrumento do nosso aprendizado é a observação. Então, você pode ter teste, você pode ter inventário de interesses para ajudar nesse determinar qual é a área aí desse jovem tal, da pessoa. Mas o que vai determinar é você olhar para esse outro e conhecê-lo. Se você não conhece o outro, você não tem como entender e poder contribuir. Então, eu acho que eles terem, no nosso caso, as aulas, tal, a gente deu um passo do que a BNCC pede. Então, se a gente pensar nas 10 competências da BNCC, é tudo habilidade e competência. Não tem sei lá, algarismos romanos, coisas conteudistas. Vão ter coisas que eles vão construir para a vida deles, que eles vão ter lá. Então, essa construção que a BNCC propõe vai perfeitamente naquela flexibilidade que o Adriano falou do Karnal. Na verdade, a legislação brasileira, a base já está dizendo isso, que a gente tem que pegar o conteúdo que é o nosso meio para desenvolver habilidades e competências. E aí, quanto isso é fundamental para o desenvolvimento deles. E aí, a autonomia é fundamental. Se a gente não tiver autonomia no estudo, a gente não tem autonomia para nada na vida. Então, quanto jovem precisa criar os seus meios, né? Então, às vezes ouvir é melhor, às vezes anotar é melhor, enfim, as suas habilidades e entender que realmente, às vezes eu sou mais auditivo, outro é mais visual e aprender e lidar com isso para criar os seus próprios recursos. Perfeito. Eu lembrei do livro Assumindo a Direção da Carreira. O autor coloca a biografia externa e biografia interna, né, Paula? E eu achei bem interessante, porque a biografia externa é aquilo que está atrelado às conquistas materiais. Então, assim, a busca por comprar um carro, apartamento, e muitas vezes, e eu me incluo nisso, o jovem pensa, eu quero fazer alguma coisa que vai suprir essa necessidade de eu comprar um apartamento, de eu ter uma ascensão social, de eu ter um status. Só que existe a biografia interna, que está ligada à vocação, que é essa coisa do autoconhecimento. Então, percebendo as minhas potencialidades, o meu jeito de interagir, quais as virtudes que eu posso exercitar, eu consigo ali colocar essa biografia interna a favor dessa biografia externa, ou seja, colocar o ser no fazer, né? Porque escolher profissão, eu quero ser médico, quero ser administrador, quero ser engenheiro, ok, mas a tua essência precisa ser colocada a favor dessas ações, né, que você vai fazer através do teu trabalho, né? E eu lembro que até um colega que é psicoterapeuta me falou de uma situação onde a pessoa queria porque queria ser médico, quero ser médico, 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 médico. Só que aí no decorrer do processo ele foi descobrindo que o que ele queria era cuidar de pessoas. Então, assim, você não precisa ser necessariamente médico para cuidar de pessoas. Você pode ser enfermeiro, você pode ser professor, você pode, né? Enfim, existe uma série de coisas que você pode fazer para suprir essa necessidade interna, da tua biografia interna, que é cuidar de pessoas, não necessariamente ser médico. Então, a gente fica preso nesse referencial da biografia externa, né? Que está ligado ao status, às questões materiais,
para ir escolher. E aí que está o perigo, né, Paula? É tão difícil porque não tem fórmula certa, né? Mas se a gente, em algum momento, deixa de lado os nossos interesses, né, internos, a gente tem muita chance de fracassar. E quando a gente também abandonar, a gente tem que ter um equilíbrio, né? É o equilíbrio que é o sucesso. Você ter uma certa estabilidade financeira que você vai construir ao longo, ninguém vai achar que vai começar, não, todo mundo começa estagiário, vai fazer psicologia que você vai ver que você não Tem um recebe caminho, um caminho a se percorrer. A vida é feita de histórias. Então, e esforço. A gente tem um caminho. esforço. Você vai lá, habilidade sem esforço não adianta nada. Você pode ser auto-habilidoso. Se você não se esforçar, você não vai conseguir ter rotina, não vai ter organização, uma série de coisas. Então, Perfeito. o quanto você precisa ter um foco na sua meta. Que aí eu lembrei agora de Viktor Frankl, que é uma frase que eu adoro muito, que é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, quando você quer, eu quero cuidar de pessoas, no seu exemplo. Aí você já parte para alguma coisa. Aí eu quero ser psicóloga. Mas por quê? Para quê? A psicologia você pode trabalhar numa empresa. Exato. Como vocês trabalham, pode trabalhar numa clínica, pode trabalhar numa escola, numa instituição. Então, quanto o foco é fundamental e esse olhar sempre para dentro. Perfeito, Paula. Vou dar. Vai lá, Paula. Como que a gente pode fazer, né, para os professores no planejamento terem esse olhar aí? É uma tarefa. Os professores vão se atualizando e não tem muito a ver com idade, tem a ver com conceitos internos e com crenças. E aí a gente vai tendo que fazer formação de professores mesmo, para buscar não só a legislação, mas essa reflexão de que quem me deu aula hoje não pode dar uma aula igual para esse aluno. Então, formação de professores, reflexão, estudo e observação mesmo, tá ali dia a dia ajudando e fazendo observar que aquele aluno, esse formato digital que a gente teve, eles não têm dificuldade de mexer com as ferramentas, eles sentem. A gente falou com alguns alunos até hoje da escola, que a gente está fazendo essa retomada, que estamos de férias, e eles não têm dificuldade com a ferramenta, eles sentem falta do humano. Então, o quanto este mundo, né, VUCA, é o mundo deles, eles nasceram aí. E quanto nós, que somos educadores, precisamos entender qual é o meu público, qual é a realidade, o que eu preciso fazer para estar avançando. Então, é formação de professores ali, dia a dia, contribuindo. Legal, Paula. Tem a pergunta da Fernanda Macedo: como ajudar esse adolescente a descobrir sua vocação? Acho que a gente já trouxe alguns elementos. E aí a Fernanda, caso ainda acredite que a gente possa complementar ainda mais, pode nos avisar, viu, Fernanda? Júnior Branco: Paula, qual a sua opinião de por que no Brasil, um abraço, Juninho, saudade de você, por que no Brasil não se trabalha nas escolas a mentalidade educacional do empreendedorismo? O que você acha, Paulo, que de uma maneira geral, no Brasil, isso ainda é uma novidade? Primeiro, mandar um beijo para a Fernanda. A Fernanda é coordenadora do Fundium lá da escola. Com a gente tem uma Rafa que está aí, né, nessa jornada. E eu acho que é um fato histórico. Tudo está evoluindo no mundo, mas demora um pouco mais no Brasil. Acho que a instituição escola
pensa muito ainda naquele aluno lá, né, como diria Paulo Freire, educação bancária, né, que ele é o detentor do conhecimento, ele tem o poder, e aí eu falo tudo para os meus alunos que vão lá e reproduzem, memorizam e reproduzem. Não dá mais para ser assim. Eu tenho uma documentação, uma legislação no Brasil que exige, mas é historicamente o que acontece. Essa legislação foi alterando em 96, é muito recente a nova LDB que já está, mas para a história, né, do Brasil é nova. A BNCC, a gente ainda está tomando conhecimento dela e teria que iniciar o ano que vem. Então, são conceitos muito novos. Se você fica ali dentro da escola, eu acho que é esse o problema, e não vai ver apoio nas outras áreas, você vai achar que está tudo bem. Então, não adianta a gente achar que vai preparar eles para o vestibular, para o Enem, enfim. Isso também favorece um pouco do conteudismo, embora tente mudar, mas ainda ele atrapalha no Brasil a evolução dessa nova concepção de aprendizado. Mas se você não se desenvolve no humano, e a vida deles é agora, não é só esperar, vamos contribuir para o desenvolvimento, não. A vida é o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro ajudando. Mas eu acho que a história do Brasil, né, ele está mais atrasado que a Europa, obviamente, porque foi descoberto, colonizado, N influências de colonização, e a gente vai começar a achar problemas, né? Mas tem coisas muito boas, que é essa inter-relação, a nossa é uma sociedade que ainda tem preconceito, mas que é menos preconceituosa, que lida melhor com tudo isso. Mas eu acho que o fator história e acomodação atrapalham um pouco. Legal. Olha aqui, Paula, tem uma pergunta da Daniela Amorim bem interessante também. Como nossa singularidade e autoconhecimento podem contribuir para respeitar a singularidade do outro, melhorar as relações na diversidade no ambiente escolar e laboral? Olha que legal, porque quando a gente fala de singularidade, a gente precisa lembrar também que outras pessoas também são singulares. E aí, muitas vezes, a gente espera que a resposta do outro seja igual à nossa, né? O padrão de resposta seja igual ao nosso, e aí que vem os conflitos. Só que não, ali tem outra história de vida, ali tem outra, né, uma outra mente, né, uma outra estrutura. Então, lidar com essa diversidade é muito importante, isso contribui muito nessa compreensão intersubjetiva, né, que é muito importante. Muito legal a pergunta, né, Paula? A gente tem que aprender uma coisa que eu tenho falado muito, mas que a Adel tem conversado bastante comigo, né, a Adelina, que é a nossa diretora, que ela fala assim, a gente tem que aproveitar o que cada um tem de melhor. E é isso, né, isso é na vida. Então, às vezes você fica esperando que as pessoas sejam, que você seja amigo de todos. Não existe isso, né? A gente tem que ter, como eu falo para as crianças, aqui ninguém tem a obrigatoriedade de ser amigo, mas todo mundo é obrigado a se respeitar. É mais ou menos isso. A mesma coisa. Respeito é a base sempre, né? A gente se respeitar e entender que ali é isso mesmo, que ali é outra pessoa, com suas singularidades, com a sua história de vida, com seus problemas, com tudo isso que está vivendo. Com o sinal da internet, a gente sabe se é tão bom quanto da nossa casa ou da outra. Tem ali a sua realidade. Então, o que a gente fazer? Ter uma escuta ativa é a primeira coisa. Ouvir aquela pessoa e observar. Mas o ponto desses dois itens é não julgar. A gente julga demais. Então, eu falo assim, o Adriano vai saber, ele é tão tranquilo. Então, não, né? A gente tem que não julgar, entregar e esperar as coisas acontecerem. Então, acho que ajuda muito é não julgar a partir de uma escuta ativa e de uma observação mesmo dessa pessoa. Eu aprendi também com a Adel uma coisa, parece propaganda dela, né? Mas a gente vai convivendo com as pessoas e vai adquirindo aquela coisa da singularidade que a gente falou, né?
que é, às vezes você não está no seu melhor dia para falar. E quando você precisa falar qualquer coisa para o outro que não seja tão fácil, você tem que encontrar o seu melhor dia, não o melhor dia dele, porque ele você não sabe reger. Mas a gente pegar e olhar, sabe? Eu estou bem hoje para falar sobre esse assunto. Eu acho que isso também vai ajudar em viver com essa singularidade ao nosso entorno. Perfeito, Paula. Muito legal. A gente está tendo muita contribuição, muitas perguntas, o que é muito legal, né? A gente está se esforçando para se organizar para olhar todas. A Margarete Pereira, a Marga também, um beijão, saudade de você. Será que esse comportamento dos jovens em redes sociais não são um atributo à falta de diálogo entre o próprio meio familiar e, às vezes, social? O que vocês acham? A rede social, né, como a gente já falou um pouco, ela pode minar essa oportunidade de diálogo, né? É muita informação. Então, esse olhar para a disciplina de organizar, e eu acho que primordialmente, né, que na casa se estabeleça um ambiente a partir dos pais, que esse exemplo, sem dúvida alguma, é que vai fazer a diferença nesse comportamento, né, Paulo? Muito. Eu acho que existe uma necessidade de aparecer, assim, ser notado na vida ultimamente. Talvez por a gente viver nesse mundo VUCA e estar dentro de uma casa onde de alguma forma está todo mundo correndo e não propositalmente a gente não abre o diálogo e não abre esse olhar, né? A gente vai observando a vida e o modelo arrasta. O modelo arrasta sempre, né? Por mais que a gente fale, são as atitudes que a gente vai ter ali num ambiente familiar que vai ajudar muito. Isso é fácil? Lógico que não. Tudo é bem difícil e exige esforço sempre. Mas quando eu percebo que meu marido é músico, por hobby, mas que a gente tem uma casa que tinha sempre um violão, que tinha sempre uma guitarra, que sempre tem uma música tocando. E aí, e que ele ouve heavy metal e eu ouço tipo MPB e samba, e é muito diferente. E aí o que eu vejo no meu filho, que ele gosta de música, era o mínimo, né? Mas que ele tem essa aproximação com a música, porque ele tem um ambiente musical à volta dele. Ele tem uma habilidade, ok, mas ele tem esse ambiente que ajuda. Então, o ambiente do diálogo, mesma coisa. Se uma família vai assistir novelas, é óbvio que os filhos vão assistir. Se você assistir série, se você lê um livro, de alguma forma você está contribuindo. Não é para a gente se policiar e não ser verdadeiro, mas para a gente entender que é um reflexo. Então, o que a gente precisa mudar, a gente não adianta tentar com as mesmas atitudes. Eu acho que Einstein falou uma coisa mais ou menos assim: se você quer mudar os resultados, você vai lá e muda o seu percurso, o seu planejamento, a sua forma de agir, que só assim você vai ter novos resultados. A Adel também trouxe uma pergunta bem interessante. Como vocês sentem esses jovens depois da pandemia no retorno às aulas presenciais? Até porque depois de mais de 40 dias eles vão voltar ávidos de um turbilhão de sentimentos. E aí, Paulo, como vocês acham que eles vão voltar? Eles vão estar mais... Imagino que estão morrendo de saudade desse convívio escolar, né? A gente falou um pouco disso antes de começar, né? Eu vejo isso, né? A gente ouviu do quinto até o ensino médio, um aluno de cada sala, mais ou menos, e pensando, né, nisso, né? Como ele estava, e depois a gente vai fazer com todos, mas era uma prévia. E aí eu acho que eles vão estar muito mais afetivos, primeiro, no primeiro momento. Sabe? Interessante. De abraço, de beijo, de atenção, mas eles vão esquecer um pouco desse convívio, que é todo mundo falando, ali presente, de um brigar. Eles vão se readaptar.
mas eu acho que vai ter um ganho muito grande, porque, né, o ditado popular diz que a gente só dá valor quando perde. Então, eles vão ter um Exato. parcial. Eu acho que eles vão retomar com uma coisa afetiva assim muito forte. Aí tudo, a pergunta do Lu, né, da formação de professores, eu acho que o trabalho voltado, a escola não precisa ter um psicólogo, mas voltado para esse olhar da psicologia, que a gente tem sorte, né, que a diretora é psicóloga, eu sou psicóloga e tem Helena também. E ainda tem uma professora de habilidades também psicóloga. Mas não precisa ter esse profissional, mas precisa ter um olhar, né? O olhar de que eles são crianças e adolescentes, que eles estavam fora desse ambiente. Então, é como se a gente reiniciasse um ano letivo. Mas eu acho que vai ser afetivamente, a gente vai tá muito assim, todo mundo se acolhendo. E eu acho também que a gente está tendo uma dimensão da nossa vulnerabilidade com tudo isso, né? O quanto que a gente é frágil. Olha só, então assim, poxa, a gente precisa dar valor mesmo a pequenas coisas, precisa dar valor a essas coisas que a gente não olhava, né? Até semana passada eu pensava um pouco sobre esse olhar contemplativo, até naquela live que a gente participou junto, eu, você e a Del, da pedagoga, não, ela é pediatra, esqueci o nome dela agora. Gabriele A Calé. Gabriele, e isso, e elas falavam do olhar contemplativo, né? Então tem coisas que a gente está tendo hoje com essa crise, essa pandemia, que a gente talvez não olhava por conta da rotina, né? Então essa vulnerabilidade está mais evidente, a vulnerabilidade do humano, né? Então isso vai favorecer, não tenho dúvida, que essas relações fiquem mais fortalecidas. O Marcelo de Souza, um abraço, Marcelo, grande artista, está aqui com a gente, obrigado. O jovem atual, que quase nasce com habilidades internéticas, não estaria reaprendendo valores pertinentes através do choque promovido pela atual crise? Acho que tem a ver com essa resposta que a gente acabou de dar, né? Então, ele tendo acesso a tanta informação, e aí é importante até o jovem ter esse olhar para priorizar aquilo que vê, né? Por conta de tanta informação que pode até potencializar, né, o medo e tudo mais, precisa realmente estar atento a isso, né, nessa crise. Porque esses jovens já nasceram com a internet, né? A gente teve um período sem internet, então a gente foi aprendendo a lidar com ela. Eles não, eles já estão com isso já desde que nasceram, né, Paula? E eu acho que lidar, né, com essas situações e tudo é um aprendizado. Isso é óbvio, a gente já falou um pouco sobre isso aqui. Mas eu acho que eles precisam, não eles, eu acho que todos nós precisamos aprender, e os jornalistas nos ajudam um pouco, sobre pegar as notícias nos lugares corretos, né? Fake news, tá isso acontecendo demais. Então, informação, sem você ter que aí vai atrelar lá o que eu disse da BNCC. Se você não sabe, você não sabe lidar com os seus aspectos socioemocionais, se você não tem um conhecimento cognitivo de pensar assim, será que é uma fonte verdadeira? Será que eu não vou checar lá no site? Nem lançam milhares de coisas falando que as escolas vão abrir, vão fechar, vão fazer, mas você vai lá, que a gente é regido pelo Estado, vai lá no site da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e olha se tem. Então, o quanto esses cuidados, eles são lá, eles são familiarizados, eles sabem mexer, é cômico, a gente precisava tirar uma foto para mandar para o Adriano. É louco como o meu filho fez, e fez filtro, e falou o lado que eu tinha que ficar, e fez tudo isso que eu não sei fazer, isso é verdade. Mas ele não tem o que nós temos, uma capacidade de foco. E é comprovado, não sei a fonte, mas estou ruim de memória, mas que a gente pode sim trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo, o cérebro, mas a qualidade não é a mesma do que você focar. Então, eles não têm foco, e é isso que faz falta. Então, eles têm a habilidade de mexer com as ferramentas, tal, mas o foco faz diferença. Na adolescência, nessa construção,
a gente já tem uma dificuldade de foco, geneticamente. E a gente vai vendo, né, cada geração há uma modificação do cérebro, né, nessa formação, há um avanço da humanidade, mas que eles dominam as ferramentas, mas o diálogo mesmo, acho que está ligado ali a essa construção, a história de vida, ao ambiente familiar, ao ambiente escolar, se ele é ouvido de fato, é ali o dia a dia que contribui mais para isso. As regras de quanto tempo ficar na internet, tirar. Se você libera, ele nunca vai falar com você, porque lá é muito mais atraente, não tem regras, né? Exato. A gente já está a 6 minutos do fim. No início foi um ato falho meu, eu não falei o tempo que a gente já está, mas foi 1 hora, né? Já são 6 para as 5. Voou o tempo, que é muito legal, né? A gente preparou tanta coisa, né, Paula? Fiz 10 perguntas para a gente roteirizar, acabamos nem explorando tanto, mas foi muito rico por conta das contribuições e que surgiram e que ainda tem aqui, né? A Margarete também colocou, penso que desde a infância devemos sempre dialogar com as crianças, sempre fazer essa reflexão com elas. O que vocês querem ser quando forem adultas? Isso, no meu ver, irá ajudá-las a pensar em suas habilidades, explorando sua motivação na escola, ou seja, elas terão sua primeira motivação para seguir na fase escolar. Exatamente, entender, né, a criança e o jovem. Acho que isso também que tem a ver com esse processo de diálogo, né, familiar, né? Vamos ouvir um pouco, porque às vezes os pais querem propor profissões, poxa, seja isso, seja aquilo, mas tá, ouça, de repente ele tem ali algumas coisas que ele gostaria de desenvolver dentro dele e que o fariam se sentir muito mais encaixados, né, na sua vida, porque escolher uma profissão, né, com pouco critério, é uma escolha muito grande, muito, você vai fazer isso para a vida toda, digamos assim, e é é muito árduo você levar adiante seguindo um caminho que você não se sente conectado, né? Que a tua essência não se sente conectada com aquilo, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado nessa coisa de perguntar, porque às vezes a gente tendencia para alguma coisa, comenta e vai influenciando. Eu acho que é fundamental. Eu tenho uma história em casa completamente diferente. Meu marido foi escolhido, eu escolhi a profissão. E aí ele teve um percurso muito maior do que o meu, para o objetivo, que o que eu queria, o que eu buscava. Então, na minha opinião, é muito importante a gente observar as habilidades e dar informações, né? Não falar, você vai fazer educação física, tem os meninos que estão aí, eu já vivi muito isso, e você vai morrer de fome. Não é isso. Eu tenho um professor Tadeu que era educador físico, era uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, e que mais contribuíam e que tinham uma situação financeira interessante para ele, que eu acho que isso que é importante, o que é para mim. Mas o quanto a gente tem que tomar cuidado. Então, dar informações coerentes, no mercado, você pode trabalhar nisso, a gente pode ajudar, que essa pessoa converse com pessoas que já atuam nessa área, ou isso é muito bacana, mas tomar cuidado para a gente não dar as respostas que a gente quer ouvir, né? Isso é muito Exatamente. perigoso. Que aí vai induzindo a resposta, né? Sim. O Lu coloca aqui, excelente essa reflexão de como os alunos retornarão nessa quarentena, me faz pensar de como voltarei nesse período. Precisamos exercitar essa empatia no retorno. Interessante mesmo, né? É uma realidade que realmente a gente fica pensando, poxa, como é que eu vou voltar, né? Como é que vai ser quando voltar ao normal, né? Qual é o normal? Será que esse não é o normal? Né? Eu pensava esses dias também o quanto que esse movimento mais orgânico, ele não é mais natural do que a rotina da loucura que a gente está acostumado, né? Então, tem muito aprendizado aí nesse momento que a gente está vivendo, né? E, Paula, tá muito legal a conversa, muito bacana mesmo, 2 minutinhos para a gente fechar, mas eu acho que a gente já pode ir amarrando os nossos raciocínios com aquilo que a gente veio preparando.
Mas eu acho que está sendo bem interessante, né, Paula? Como é que você vê? Acho que é bacana, né, essa forma de interação, né, das pessoas falando, como você disse, que são é o que a gente falou o tempo inteiro, né, das singularidades, o quanto isso realmente contribui e o quanto a gente não fica triste de não ter seguido literalmente o nosso roteiro, porque a gente construiu aqui coletivamente. E eu acho que o aprendizado da pandemia é que a gente estava correndo sem saber para onde. E agora a gente está andando e sabe para onde, né? Mesmo estando incerto, né? Que a gente tem sentimentos ambíguos, uma hora a gente está feliz, está triste, isso todo mundo. Eu, vocês, meu filho, meu marido, a gente percebe uma irritabilidade, mas o quanto é importante a gente estar calmo, se voltar para dentro mesmo e entender o que é importante para minha vida. Então, para minha vida, eu sei que é importante voltar para a escola, que eu estou morrendo de saudade, continuar vivendo nessa vida aqui com esses meus dois meninos, sabe? Da gente ser colaborador, todo mundo limpa, todo mundo guarda, todo mundo se organiza no horário de trabalho, faz um plano familiar. Isso está sendo muito rico, não é dificílimo, mas riquíssimo. E quanto é bacana eu entender que o meu porquê, sabe? Que aí qualquer como eu vou enfrentar, que é ir para a escola todos os dias e fazer o que eu amo, que é olhar pessoas e contribuir, tentar Isso. que as pessoas se olhem, é isso. Perfeito. A Fernanda colocou aqui, Adriano e Paula, obrigada. As reflexões foram ótimas, muito aprendizado, grande beijo. Fernanda e Rafaela, obrigado, Fernanda. E Rafaela. O Lu Quando eu também, excelente, obrigado. E aí, passei, Paula, cortou um pouquinho, não te ouvi, desculpa. quando acabar, Repete. a Rafa queria orientação vocacional, eu vou fazer com ela, eu prometo. Que legal. Que legal, Del. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade sempre. Eu quero finalizar, Paula, com aquela frase do Nietzsche, que eu acho que é bem interessante, né? Que ela fecha bem tudo isso, né? Ninguém poderá construir em teu lugar as pontes que precisará passar para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Nietzsche. É lindo. Eu acho, a Giovana pois está com saudade. Nós estamos morrendo de saudade de todo mundo, né? Da escola, né, Adriana, dos alunos. Sim, Tanto que a gente já vai, daqui a pouco a gente já está aí. Mas eu acho que a gente precisa mesmo de esforço e de vontade, né, para construir as nossas pontes. E a gente tem que entender que é isso, né? A gente precisa fazer ponte entre as pessoas, porque nós precisamos uns dos outros, né? Ninguém vive só e a gente tem entendendo que viver só de verdade ou literalmente é muito doloroso. Então que a gente construa pontes, que a gente possa ajudar, não ajudar, mas ajudar de coração aberto aquele que está ali do nosso lado, aquele que a gente às vezes nem presta atenção e quanto é importante isso. Que a gente se olhe, que a gente se ajude para sempre, não só agora, né? Que a gente possa se abraçar muito e entender o que é importante na vida de cada um. E para mim é muito importante ter pessoas, aprender com as pessoas e conviver com as pessoas. Então, o quanto a minha escolha foi acertada, né? Porque eu me ouvi. Eu acho que é isso. E obrigada, vocês, e as meninos. respostas estão dentro, né? Muito obrigada. Imagino, Paula, eu que agradeço ao Zé, ao Lu também, meus sócios nessa empreitada, estão enfrentando desafios que vão nos fortalecer ainda mais. Obrigado pelo apoio, Zezão. Paula, obrigado, viu, pelo convite, pela contribuição. Voou essa 1 hora, né? Dá vontade de continuar falando, mas a gente está à disposição também de toda essa comunidade que participou aqui, que interage com a gente, para a gente abrir mais espaços para esse tipo de conversa que não tenho dúvida alguma que que fará toda a diferença para a humanidade. Obrigada. Se cuidem.
Se cuidem, perfeito. Porque quando a gente tem um momento de crise, né? O Zé me falou isso há um tempo atrás aí, a gente se fortalece tanto na crise, a gente aprende tanto na crise, e é isso que a gente não vai voltar para a vida normal, a gente vai ter uma vida muito melhor. Só basta a gente construir. Obrigada, meninos, Zé, Lu. Obrigado, Paulo. Obrigada. Obrigadão, viu? Fiquem com Deus Tchau, aí. gente. Fiquem com Deus. Cuidem-se todos. Tchau, tchau.